Recebi os documentos do divórcio por e-mail quando ainda estava no deserto. 13 anos de casamento encerrados em um arquivo PDF. Meu nome é Nathan, tenho 42 anos e sou o sargento da Oinil Sakutango Airborne. Já estava em Kandahar havia 4 meses, quando Beck decidiu que não iria mais esperar. O assunto do e-mail dizia: "Vamos ser adultos sobre isso." A mensagem tinha apenas 3 frases. Ela já tinha iniciado o processo, já tinha esvaziado nossa conta conjunta, já tinha levado o novo namorado, Jeremy, para dentro da nossa casa em Spokane. Li o e-mail 2 vezes, fechei o laptop, tomei um banho no chuveiro coletivo, vesti o uniforme para mais um turno e não comentei nada com ninguém. Quando voltei ao alojamento naquela noite, respondi apenas com uma palavra: entendido. Nada de discussão, nada de pedido, nada de acusação. Wilson, meu colega de beliche, percebeu que algo não estava certo. "Tá tudo bem por aí?" perguntou, sem tirar os olhos do livro. "Coisas de casa", respondi. Ele apenas assentiu. Quem vive no serviço militar entende quando é melhor não insistir. A verdade é que eu não estava totalmente surpreso. 6 meses antes da missão, já dava para perceber que algo estava mudando. Pequenas coisas. Beck parou de perguntar como tinha sido o meu dia. Começou a trabalhar até mais tarde no consultório odontológico, onde atendia ligações. Passou a ir à academia 3 vezes por semana, mas sempre voltava parecendo não ter feito esforço nenhum. Roupas novas, amigas novas que eu nunca conheci. Senhas novas no celular. Eu não a confrontei. Não comecei a vasculhar mensagens, nem a segui-la por aí. Não é da minha natureza. Mas também não sou ingênuo. Então tomei algumas atitudes silenciosas, nada dramático, apenas precaução. Guardei documentos importantes em um depósito do outro lado da cidade. Certidões, contrato da casa, que estava no meu nome por causa do benefício do VA, e papéis militares. Também levei lá o relógio do meu avô e algumas peças de prata, que eram lembranças da minha mãe, coisas que tinham valor emocional. Abri ainda uma conta separada em outro banco e comecei a transferir uma parte do meu pagamento para lá. Não o suficiente para levantar suspeitas, mas suficiente para não começar do zero caso algo acontecesse. Na véspera da minha partida, ela me abraçou no aeroporto e disse: "Se cuida, tá?" Os olhos dela estavam secos. Parecia que dizia adeus a um colega, não a um marido indo para uma zona de conflito. Aquilo já deveria ter bastado para eu entender. Mas parte de mim ainda queria acreditar que estava enganado. Eu não estava. O que Beck não sabia era que eu estava preparado para aquele momento. E o que ela não entendia era que eu nunca começo conflitos, mas sempre termino o que precisa ser terminado. Conheci Beck em 2010 no churrasco de um amigo. Eu estava em casa entre 2 missões, hospedado na casa do meu amigo Jason, em Spokane. Ela terminava a faculdade de enfermagem, mas tinha decidido trabalhar na administração de um consultório odontológico. Menos estresse, dizia ela. 8 meses depois, estávamos casados. Beck dizia que tinha orgulho do meu serviço, embora nunca tivesse compreendido totalmente. A família dela era toda de profissionais comuns. O pai, gerente de banco, o irmão, farmacêutico. Ninguém com vida militar. Às vezes, ela perguntava quando eu iria conseguir um trabalho de verdade, sem entender que depois de 15 anos, o exército era a minha carreira, não uma passagem temporária. Compramos nossa casa em 2014. Nada luxuoso, mas era nosso. 3 quartos, um quintal pequeno, bairro tranquilo. Só meu nome aparecia no financiamento, mas coloquei o dela na escritura, porque é isso que casais fazem, compartilham. Meus pais faleceram alguns anos depois do casamento e deixaram algum dinheiro, não muito, mas o suficiente para quitarmos nossos empréstimos estudantis e mantermos uma reserva. Ao longo do casamento, servi em 4 missões,
2 no Iraque, 2 no Afeganistão. A cada retorno, Beck parecia um pouco mais distante, como se estivesse atuando em um papel que não fazia mais sentido para ela. Em 2019, as coisas começaram a mudar de forma mais evidente. Beck se irritava quando eu ligava durante as noites das meninas. Dizia que a amiga Melissa tinha se separado e estava vivendo a melhor fase da vida. Começou a comentar que nós dois não tínhamos mais nada em comum. Sugeri terapia. Ela disse que era só uma fase. Então vieram os plantões prolongados, as viagens com amigas que eu nunca conheci, as roupas novas, a academia que ela raramente parecia usar. Eu deveria ter confrontado aquilo. Mas meu pai me ensinou a pensar antes de agir, a observar, a ter certeza. E algo dentro de mim dizia que algo maior estava por vir. E quando você vive o que eu vivi, aprende a confiar no instinto. 2 semanas depois daquele e-mail sobre o divórcio, eu estava no refeitório quando meu telefone vibrou. Uma notificação do aplicativo do banco. Outra transferência. O valor: $88.500. Quase tudo o que restava. Coloquei o garfo na bandeja e abri o aplicativo. A conta conjunta tinha caído para pouco mais de $20. Nossas economias, cerca de $47 mil que juntamos com esforço, tinham desaparecido. Tudo transferido para uma conta que eu não reconhecia. Murphy, um dos integrantes da unidade, olhou para mim. Algum problema? Bloqueei o visor. Coisas de banco, respondi. Naquela noite, fui ao centro de telefonia da base e liguei para o banco. A atendente explicou que Beck vinha movimentando pequenas quantias havia semanas e que as transferências maiores começaram no dia seguinte ao da minha partida. Desliguei e fiquei parado no corredor por muito tempo, observando ao redor. Soldados conversando com as famílias, rindo, falando com filhos, pais, esposas, a vida de cada um continuando. A minha, naquele momento, estava se desfazendo. Wilson apareceu mais tarde, encontrou-me sentado sozinho. Ouvi dizer que você ficou estranho no jantar. Aconteceu algo? Eu normalmente não abria minha vida pessoal, mas Wilson já tinha me ajudado em um momento difícil antes. Minha esposa esvaziou as contas e colocou outra pessoa na nossa casa, contei, e me enviou o divórcio enquanto eu estava em patrulha. Ele não reagiu com pena, nem disse frases prontas. Qual é o plano? Perguntou apenas, não sei ainda. Quando souber, me avisa. Naquela noite, não consegui dormir. Abri o laptop e entrei no sistema de segurança da nossa casa, algo que Beck provavelmente esqueceu que eu podia acessar de qualquer lugar. As câmeras mostravam um caminhão desconhecido na garagem. Um homem que eu nunca tinha visto passeava com o nosso cachorro, usando minha caneca de café, vestindo meu moletom. E Beck estava na cozinha, rindo. Ali dentro de mim, algo mudou. Não era raiva, era algo mais frio, mais firme, mais claro. Fechei o laptop e peguei o telefone. Fiz uma lista. Ligar para James, meu amigo que virou advogado, verificar os termos do empréstimo do VA, falar com o sargento sobre uma possível licença emergencial, revisar os documentos do financiamento da casa. Havia algo que Beck comentou meses antes sobre refinanciamento, e eu queria entender. A partir daquele momento não era mais questão de emoção, era estratégia, era planejamento, era seguir cada passo com calma, como em uma missão. Às 5 da manhã, antes do turno, enviei um e-mail a James. Preciso de ajuda legal, é urgente e discreto. 1 hora depois, ele respondeu, me ligue em linha segura. Quando terminamos a ligação, eu já sabia exatamente o que precisava fazer. Não precisaria discutir, não precisaria levantar a voz, não precisaria confrontar ninguém, apenas observar, esperar e permitir que as próprias escolhas deles revelassem o cenário completo. 2 meses depois, pisei novamente em solo americano, não avisei Beck que estava voltando, não mandei mensagem, não deixei nenhum sinal,
Apenas me hospedei em um motel no centro de Spokane. Sob outro nome, encontrei James em um restaurante fora da cidade. Você está acabado, disse ele sentando-se. E me sinto exatamente assim. Ele abriu uma pasta. Tudo o que conversamos está aqui. Documentos da casa, extratos bancários, registros e isto. Entregou-me uma folha. Era uma solicitação de refinanciamento da nossa casa, com a minha assinatura. Só que não era a minha, era parecida, mas com erros. O inicial do meio estava errado. O traço da letra não tinha meu padrão. Ela fez isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. James confirmou. Há 3 meses. Eles tentaram abrir um refinanciamento, tirando $330 mil em crédito. Como o novo empréstimo era baseado no benefício militar, sua assinatura era obrigatória. Ela tentou imitar. Respirei fundo. Então, ela assinou no meu lugar, movimentou nossas economias, colocou alguém na nossa casa, tudo enquanto eu estava fora. E tem mais, disse James. Ela colocou o namorado como coaplicante. Esse homem tem histórico, continuou ele. 2 ocorrências e uma acusação de fraude anos atrás. Quais são minhas opções? Perguntei. Várias, respondeu. Mas primeiro diga o que você deseja. Pensei por alguns segundos. Quero aquilo que é meu por direito. E quero que ela entenda que ações têm consequências. James sorriu de leve. Então, vamos começar. No dia seguinte, dirigi até a nossa casa. O caminhão do namorado dela não estava lá, mas o carro dela sim. Parei a certa distância e observei. Pensei em bater na porta, olhar nos olhos dela, mas não era esse o plano. Fui ao banco, me apresentei, mostrei minha identificação militar e comparei minha assinatura verdadeira com a versão falsificada. O funcionário ficou pálido. Vou precisar registrar isso imediatamente. Entendo, respondi. E já fiz um alerta formal. Naquela noite, Beck enviou uma mensagem. Com quem você andou falando no banco? Jeremy disse que perguntaram sobre a casa. Eu não respondi. 2 dias depois, liguei ao cartório para contestar o refinanciamento e bloquear qualquer alteração no imóvel sem minha presença. No mesmo dia, Beck me ligou. Não atendi. 1 hora depois, James telefonou. Congelaram os valores do refinanciamento. E tem mais. O namorado dela foi parado pela polícia dirigindo seu caminhão. O veículo foi apreendido. Que bom! E havia itens comprometores no caminhão. Coisas do consultório onde Beck trabalha. Fechei os olhos. Ela estava pegando coisas de lá? Parece que sim. E agora estão investigando. Sentei-me na cama do motel. Aquilo estava crescendo. Parte de mim queria avisá-la, um reflexo antigo. Mas então lembrei das imagens das câmeras. Minha casa, minha vida, como se tudo fosse descartável. Entendi que aquele processo tinha um caminho próprio e eu não podia mais tentar evitar o que viria. Na manhã seguinte, encontrei-me com um investigador de fraudes do banco. O nome dele era Thompson, um sujeito baixo, com olheiras profundas e uma mancha de café na gravata. Ele espalhou documentos sobre a mesa. Isso acontece mais do que você imagina, disse ele. Quando um dos cônjuges viaja ou fica longe por longos períodos, o outro acaba vendo oportunidades. E agora? Perguntei. Congelamos os fundos do refinanciamento fraudulento. Mas tem um problema. Parte do dinheiro já saiu. Quanto? Quase $15 mil. O restante ainda está bloqueado. Aproximei-me para ver de perto. Para onde foi esse dinheiro? Thompson hesitou. Eu, tecnicamente, não posso divulgar isso. Respirei fundo, mantendo a calma. Meu nome foi usado sem autorização. Minha assinatura foi imitada. Minha casa, meu benefício militar e minhas contas foram envolvidos. Eu preciso dessa informação. Depois de alguns segundos, ele girou a tela para mim. Havia uma lista de transferências. Os valores tinham sido enviados para um nome que eu nunca tinha visto. Daniel Spencer. Quem é Daniel Spencer? Perguntei. Não é da minha área, respondeu Thompson. Mas seu advogado pode solicitar esses registros.
Assim que deixei o banco, liguei para James. Daniel Spencer, repetiu ele. Vou verificar. Uma hora depois, retornou a ligação. Encontrei. Ele é corretor de imóveis. Trabalha com vendas rápidas, ofertas à vista. A ficha caiu imediatamente. Ela estava planejando vender a nossa casa. É o que parece. Os depósitos provavelmente eram sinal para colocar o imóvel à venda. Mas tem outra coisa. Spencer já trabalhou com o namorado dela antes. Como assim? Fecharam negócios juntos nos últimos 2 anos. Sentei-me em um banco de praça, tentando digerir tudo aquilo. Então, não era apenas Beck deixando o casamento. Isso parece planejado. Talvez seja mais complexo do que parece, respondeu James. Fiz uma busca sobre o histórico do namorado dela. Encontrei um padrão. Ele se aproximou de mulheres passando por fases vulneráveis, algumas em processo de divórcio, outras com companheiros fora de casa. Em 3 casos que achei, as casas dessas mulheres foram vendidas por valores muito abaixo do mercado para clientes de Spencer. Depois disso, ele desapareceu. Meu estômago revirou. E Beck? Ela sabia? É difícil dizer. Ela pode ter sido influenciada, ou pode ter participado, ainda não temos como saber. Aquele momento marcou uma virada. A história já não era mais sobre uma traição pessoal. Era algo estruturado, algo que tinha acontecido com outras famílias, famílias de militares, assim como a minha. E agora? Perguntei. Já entrei em contato com a Divisão de Crimes Financeiros. O FBI quer falar com você. À noite, voltei ao motel. Sentei-me perto da janela, com uma cerveja na mão. Fiquei pensando em tudo, nas câmeras, nos documentos falsificados, no dinheiro escoando, na possibilidade de Beck ter sentido medo, dúvida ou até arrependimento. Ou talvez não. Talvez aquilo tudo tivesse sido uma sequência de escolhas sem retorno. Meu telefone vibrou. Beck, outra vez. Nathan, por favor. O banco ligou. Jeremy foi parado pela polícia com o seu caminhão. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Fiquei olhando para a mensagem imóvel. Depois, respondi. Quem é Daniel Spencer? Ela começou a digitar. Parou. Começou de novo. Parou novamente. Finalmente respondeu. Não sei do que você está falando. Então escrevi. $14.600 transferências. Sinal de venda. O nome dele está em todos os registros. Demorou 10 minutos até vir a resposta. Não é o que você pensa. Desliguei o telefone e fui dormir. Na manhã seguinte, James ligou. O FBI quer se encontrar com você. Eles já investigam Spencer e o namorado dela há algum tempo. Você pode ser a peça que faltava. Pela primeira vez desde o e-mail do divórcio, senti algo parecido com alívio. Não porque a situação era fácil, mas porque a verdade estava começando a aparecer. No escritório do FBI, em Spokane, encontrei 2 agentes, Patel e Donovan. Elas ouviram toda a história, registraram cada documento que eu e James reunimos. Seu caso ajuda a construir um padrão, disse Patel. Mostra organização nas ações, intenção e repetição. Isso transforma a situação em algo maior do que incidentes isolados. E Beck? Perguntei. As investigações vão esclarecer o papel dela, respondeu Donovan. Pode ter sido influenciada, pode ter percebido tarde, pode ter participado. Precisamos analisar. Ela comentava sobre vender a casa? Perguntou Patel. Sim, falava que estávamos presos financeiramente. Isso começou uns 6 meses antes, provavelmente quando conheceu o namorado. As agentes fizeram anotações, perguntaram detalhes. Ao final, Patel entregou seu cartão. Vamos entrar em contato. E, por favor, não fale com ela nem com o namorado dela. Isso pode interferir no andamento da investigação. Assenti. Naquela noite, voltei ao bairro onde morávamos. Estacionei longe. O caminhão dele estava de volta à garagem. O carro dela havia sumido. Meu celular vibrou. Outra mensagem de Beck.
Precisamos conversar pessoalmente. Me encontre no parque amanhã. Mostrei tudo a James no café da manhã no dia seguinte. Não vá, disse ele. Ela está nervosa. Pode tentar manipular a situação. E não ajuda em nada se você encontrá-la agora. Não vou, respondi, mas quero saber o que ela realmente vai fazer. Às 9h30 da manhã, estacionamos perto de casa. Às 9h45, Beck saiu de carro, certamente indo ao parque, achando que eu apareceria lá. E agora? Perguntou James. Agora, esperamos. 20 minutos depois, um carro com logotipo imobiliário estacionou. Era Daniel Spencer, o namorado dela, saiu para recebê-lo. Os dois entraram na casa. Seguimos eles? Perguntou James. Balancei a cabeça. Não é necessário. Peguei meu telefone, abri o aplicativo da câmera de segurança, coloquei câmeras internas e externas no ano passado, tudo enviado para a Numo, ou para a nuvem. James arqueou as sobrancelhas. E você só comenta isso agora? Nunca precisou antes. A sala da nossa casa apareceu na tela. Spencer tirava fotos. O namorado dela mostrava detalhes da casa. Ativei o áudio. Listamos até o fim da semana, dizia Spencer. Tenho um comprador à vista, oferta de 420 mil. O que eu ganho com isso? Perguntou o namorado. Tudo como sempre. A diferença entre o valor listado e a oferta. Ouvi cada palavra com tranquilidade. Olhei para James. Ele já estava gravando. Enviei o acesso do vídeo para agente Patel com a mensagem: acontecendo agora. 30 minutos depois, carros do FBI cercaram nossa casa. Observamos de longe enquanto Spencer e o namorado eram conduzidos para fora algemados. O telefone tocou. Era a agente Patel. Temos gravação suficiente. Fraude, tentativa de venda sob falsas condições e outras evidências. Precisaremos de sua declaração formal. Claro. Ela fez uma pausa. Sua esposa chegou agora ao local. Ela está muito abalada. Olhei para o final da rua. Beck estava no gramado, as mãos cobrindo o rosto, assistindo enquanto agentes levavam caixas de documentos. E quanto a ela? Perguntei. Depende, respondeu Patel. Do quanto sabia e também do que você deseja daqui para frente. Olhei por alguns segundos, lembrando dos anos bons, antes de tudo isso. Apenas quero o que é justo. O caso federal avançou rápido. O namorado de Beck e Daniel Spencer acabaram aceitando acordos e colaboraram com as investigações, revelando informações um contra o outro e também sobre outras pessoas envolvidas. Descobriu-se que aquilo não era um acontecimento isolado. Tratava-se de uma operação que atravessava 3 estados e tinha como alvo preferencial famílias de militares, especialmente aquelas em que um dos parceiros passava longos períodos fora de casa. Beck afirmou que não sabia de nada além do relacionamento com o namorado. Disse que tinha acreditado, quando ele contou que eu estava escondendo dinheiro, que pretendia deixá-la sem nada e que o refinanciamento era uma forma de se proteger. Disse que só havia assinado porque confiou nele. Talvez fosse verdade. Talvez não. Ninguém podia garantir. No fim, ela aceitou um acordo. Isso incluía devolver todo o dinheiro movimentado, abrir mão de qualquer direito sobre a casa e sobre qualquer benefício futuro ligado à minha carreira militar, além de entregar uma declaração formal sobre a assinatura imitada. Em troca, eu não seguiria com acusações formais contra ela. O divórcio foi finalizado 6 meses depois daquele e-mail que recebi em Kandahar, divórcio simples, sem disputa judicial prolongada. Apenas um encerramento definitivo. No dia em que a última papelada foi assinada, recebi uma ligação da agente Patel. O processo chegou ao fim, contou ela. O namorado de Beck foi sentenciado por fraude e uso indevido de documentos. Spencer recebeu uma sentença ainda maior por coordenar várias vendas sob falsas informações. Achei que você iria querer saber. Agradeci. Ela então acrescentou.
e encontramos evidências de que eles fizeram o mesmo com pelo menos outras 11 famílias de militares. Em seu caso, ajudou a estabelecer o padrão necessário para interromper essas ações. Essas famílias provavelmente vão recuperar o que perderam. A ligação terminou e eu fiquei sentado na varanda do apartamento que estava alugando na época, observando o sol se pôr. Pensava nos outros homens e mulheres que tinham embarcado em missões, confiando que suas casas e suas relações estariam seguras, e que voltaram descobrindo que tudo tinha sido desmontado por pessoas que aproveitaram sua ausência. Eu não planejei fazer parte do desfecho daquela operação. Só queria o que era meu por direito. Mas às vezes a vida leva a caminhos inesperados e nossas ações acabam ajudando outras pessoas, sem que percebamos de imediato. Algum tempo depois da resolução do caso, recebi uma mensagem de Beck. Eu nunca quis que terminasse assim. Li a mensagem e apaguei a conversa. Não havia mais nada a ser dito. 1 ano se passou. Decidi vender a casa. Mesmo tendo sido recuperada, não consegui imaginar uma vida nela novamente. Muitas lembranças, muito peso acumulado nas paredes. Usei o valor da venda para comprar algo completamente diferente. Uma cabana pequena fora de Missoula, em Montana, 2 quartos, 10 hectares de terra, um riacho atrás da propriedade e nenhum vizinho por quilômetros. Era simples, isolada, silenciosa, exatamente o que eu precisava. Pedi a aposentadoria antecipada do Exército. Depois de 20 anos de serviço, senti que já tinha contribuído o suficiente. Adotei um pastor alemão, um companheiro leal que chamei de Scout. Comecei a fazer pequenos trabalhos com madeira para moradores da região. Nada grandioso, mas o suficiente para ocupar as mãos e trazer alguma renda extra. Minha aposentadoria cobria o restante. De vez em quando, pensava em Beck, não com raiva, não com tristeza, apenas como alguém que tinha feito parte de um capítulo da minha vida. Segundo James, ela voltou para a cidade natal, em Oregon, e estava trabalhando novamente em um consultório odontológico. Estava recomeçando. E eu também estava, só que cada um à sua maneira. Um dia, recebi uma carta vinda do Texas. Era de uma mulher de Fort Worth. O marido dela servia na Marinha e estava em missão quando Spencer e o namorado de Beck tentaram envolver sua família em uma venda irregular. A carta dizia: "Você não me conhece, mas sua iniciativa ajudou a impedir que perdêssemos nossa casa. Obrigada por não ter desistido, quando teria sido mais fácil simplesmente seguir em frente." Li a carta 2 vezes, depois coloquei um ímã e a deixei presa na geladeira. Alguns dias, quando o silêncio da nova vida parecia grande demais, eu lia aquela carta de novo e lembrava que, apesar de tudo, algo bom tinha surgido daquela dor. Que outras famílias não passaram pelo mesmo graças ao caminho que fui obrigado a seguir. Soube que o namorado de Beck ainda estava preso, Spencer também. O sistema, dessa vez, funcionou. Quanto a mim, eu estava no processo de construir algo novo, não algo baseado em contratos ou paredes ou papéis assinados, mas algo mais simples, mais sólido, uma vida em ritmo próprio, uma vida que, pela primeira vez em muito tempo, era só minha. E mesmo que tivesse levado tempo, perdas e cicatrizes, agora eu finalmente conseguia respirar com tranquilidade.